Amém, querido? Boa noite para você, a paz do Senhor Jesus, amém? Você está vivo aí? Pode acender a luz aqui para mim, Yasmin, por favor? Muito obrigado. Que alegria estarmos aqui nessa noite. Você está feliz de estar aqui, amém? Então, que bênção. Eu quero fazer uma pergunta, tem alguém que está aqui pela primeira vez? Levanta a sua mão assim, ó, quem está aqui? Amém. Deus abençoe, viu, querida? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Os irmãos vão te entregar aí um cartão postal da igreja, uma mensagem para o teu coração, amém? E desde já fica à vontade no nosso meio, você é muito bem-vindo aqui, viu? Você que está nos assistindo em casa também, talvez você está aí pela primeira vez, que Deus abençoe a sua vida. Está passando no seu link aí também, no seu vídeo, né? Um contato telefônico, onde você pode entrar em contato conosco e nós queremos caminhar junto com você em nome de Jesus, amém? Você já percebeu como é que a dinâmica do culto, ela mudou? Nós agora estamos aqui de maneira que as pessoas têm chamado híbrida, né? O que é híbrido? Estamos presencial e também online. Enquanto a Mandinha ministrava aqui, dizia, né, o texto de Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, presta atenção. A pandemia existe, ela veio, ela assolou, né, todas as nações, morreu muita gente, tem morrido, mas o Senhor não mudou os seus planos. Você pode dizer amém por isso? O Senhor não mudou os seus planos. Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Mas a pandemia, ela cooperou em algo aqui. Sabe o que ela fez? Ela quebrou a barreira da internet. Então agora nós podemos ministrar a pessoas que nós nem conhecemos. Então é por isso que nós estamos aqui, presencial e também online. Você diz amém? Eu gostaria que a sua atenção estivesse toda aqui agora. Por quê? Porque nós vamos ministrar uma palavra do Senhor. E essa palavra aqui, ela pode nessa noite mudar a sua vida. Amém? Nós estamos aqui na jornada com Jesus. E essa jornada com Jesus tem sido um tempo precioso de um mergulho na vida de Jesus, mais especificamente no seu ministério. E é interessante porque quando a gente olha para Jesus se empenhando tanto em cumprir a sua missão, isso mexe com a gente. Por quê? Porque assim como Jesus, ele obedeceu ao seu Pai até o fim, assim também precisa ser a minha vida. Amém, querido? Antes da gente entrar na palavra, na verdade já quero pedir para você abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, no capítulo número 3. Marcos, capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia, amém? Fica com ela aí, Marcos, capítulo 3. Eu quero ler a partir do versículo 13, amém? Vamos projetar ali, isso, muito bem. Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 13. Se você por acaso estiver sem Bíblia, né? Aí você pode acompanhar conosco. Mas se você está aí com o exemplar da palavra de Deus, eu quero convidar você a acompanhar. Se possível, marque, anote, porque nós cantamos aqui que queremos ir mais profundo no Senhor. E não tem jeito de ir mais fundo no Senhor se não for por meio da palavra de Deus. Você crê nisso? Amém? Então, querido, eu tenho sentido a necessidade. Outro dia nós estávamos reunidos aqui e a gente estava falando isso, de cada dia mais a gente aprofundar na palavra de Deus. A Bíblia tem sido muito atacada, tem muita gente aí distorcendo a Bíblia, né? Recentemente inventaram aí que a Bíblia precisa ser atualizada, e essa notícia correu e está enganando muita gente. Então, se você não for um bom conhecedor da palavra, você também é enganado. Então, queria te pedir, por favor, sua total atenção aqui, nisso que nós vamos ministrar. Essa jornada com Jesus, ela tem falado muito no meu coração. E é interessante porque as crianças da igreja, né, no domingo pela manhã e à noite, elas estão fazendo a mesma coisa. E, de uma forma ou de outra, a gente casou essas duas coisas. No mês de março, não vai acontecer o culto céu da maneira que é culto de adoração, celebração. No mês de março, a partir de março, presta atenção nisso aqui, viu, querido? A partir de março, a quarta-feira será a quarta da nossa escola bíblica, da nossa escola de capacitação. Amém?
Então terá uma turma aqui no salão estudando a Bíblia e terá outra turma lá na nossa sala, né, sala de aula, para o curso de integração e preparação para o batismo. Mas eu quero dizer para você, você precisa estar aqui, tá bom? Principalmente você que serve, você que está aí sendo treinado para a liderança, mas você que quer crescer na palavra de Deus, está convidado para a primeira semana de março iniciar uma jornada profunda de um conhecimento bíblico para fortalecer diariamente, dia após dia, a nossa fé. Amém? Então quero ler esse texto com você, Marcos capítulo 3, versículo 13. Quem achou, diga achei. Amém. Diz assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e esses vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Amém, querido? Eu já preguei muito sobre esse texto, só até aí por enquanto. Já preguei muito sobre esse texto, porque esse texto ele me pegou num dia, porque foi quando eu entendi que antes do Senhor nos comissionar a qualquer trabalho, antes do Senhor nos preparar para qualquer, na verdade, antes do Senhor nos dar qualquer missão, Ele quer que a gente esteja com Ele. Amém? Antes dele liberar sobre a nossa vida qualquer tipo de missão, de trabalho, de serviço, Ele quer que a gente esteja com Ele. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Por quê? Nós, na quarta-feira passada, acabamos de compartilhar sobre a tentação de Jesus. Quem estava aqui? Amém. Nós compartilhamos sobre a tentação de Jesus, né? Quando Jesus ele ficou ali no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. E nós aprendemos muito profundo aqui o que aquilo representou para a preparação do Filho de Deus para a sua missão e o seu ministério. E agora, querido, Jesus está ali na região da Galileia, na cidade de Cafarnaum, e ele sai do deserto e ele vai ali, né, para aquela região. E é interessante que a Bíblia diz então que ele começa a recrutar pessoas. Amém? A primeira coisa que eu quero que você aprenda é que a obra de Deus, ela inclui também pessoas. Você diz amém? Deus, o que Ele quer fazer nas pessoas e através das pessoas. Então, querido, por quê? Porque Deus ama gente, Deus ama o ser humano, Deus ama as pessoas. Então, o que Ele vai fazer também passa pelas pessoas. Ele quer fazer nas pessoas e através das pessoas. É por isso que você precisa entender que pessoas é o mais importante. Você diz amém? Pessoas é o mais importante. Mas presta atenção. Nessa jornada com Jesus, a gente está destacando aqui de maneira sistemática, né? Ou seja, de maneira cronológica, como que foi essa jornada, como que foi o ministério de Jesus, como que foi a trajetória de Jesus através dos evangelhos. Quem estuda a Bíblia aqui sabe, irmão, que os evangelhos, eles trazem ali, né, na sua grande maioria, a mesma mensagem. São 4 evangelhos, escritos por 4 autores diferentes, e cada um com uma visão, né? Mas eles não se contradizem. Isso que é maravilhoso na palavra de Deus. Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos. Por quê? Eles são muito parecidos, né? E João não, porque João contém a maioria da mensagem ali a respeito do ministério de Jesus, né? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 evangelhos. Por quê? Porque retrata a vida e o ministério de Jesus. Amém? É por isso que às vezes você lê, por exemplo, a história da mulher samaritana, está lá em João capítulo 4, né? Mas às vezes você vê algumas nuances
em alguns outros evangelhos. Está entendendo aqui? A história de João Batista, por exemplo, você vê ela nos 4 evangelhos. Cada um de um olhar diferente, mas nenhum se contradiz. Ambos se completam. Então, quando você vai estudar os evangelhos, você precisa buscar o que a teologia chama de harmonização. O que é a harmonização? É quando você consegue, dentro dos 4 evangelhos, capturar cada evento que está acontecendo. Você diz amém? Talvez fale assim, pastor, não entendo nada que eu leio da Bíblia, porque talvez você não estuda a Bíblia. Você apenas pega um versículo e medita nele. Existe ler a Bíblia, existe meditar na Bíblia e existe estudar a Bíblia. Está entendendo aqui? Existem essas 3 maneiras, né? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia e meditar na palavra de Deus, ok? Então nós temos que entender que hora a gente medita. Quando é que a gente medita? Por exemplo, de manhã, né? Eu creio que todo mundo aqui deve ter esse hábito, né? De manhã, ler pelo menos um versículo, nem que seja aquele que a Ju manda todo dia, né? É ou não é? Não é verdade? Ou que você recebe lá naqueles grupos que você faz parte, né? Aí, querido, olha só, quando você lê ali, você fica sabendo o que está dizendo. Só que o que é meditar? Você começa a pensar naquilo. Então você está meditando. Meditar na Bíblia não é fechar a mão assim, sentar e... Eu ri do Toninho aqui, que ele falou na terça-feira na mensagem, ele falou assim, irmão, ele estava falando sobre religiões, né? Ele falou assim, como é que um cara que pesa 300 quilos pode nos ensinar sobre autocontrole? Que é o budismo, né? Como é que um cara que pesa 300 quilos quer nos ensinar sobre autocontrole? Está entendendo isso? Quando ele está falando que Jesus, ele é a expressão máxima de Deus, né? Ele é a expressão do amor de Deus. E, na verdade, é isso. Meditar na palavra não é você trazer de volta a mente e pensar naquilo. É você pensar, olha, o que esse texto está dizendo? Se eu leio que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, né? Ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá amanhã. Salmo 30, você fala assim, poxa, o que isso quer dizer? Isso é meditar. Agora, estudar, querido, você, por exemplo, eu quero aprender mais sobre casamento. Então, eu vou folhear a Bíblia nos textos, né? E tem muitos que falam sobre o casamento. Isso é estudar a Bíblia. Quando você não sabe como, por exemplo, nós somos pastores, a gente responde pergunta todo dia. Na maioria das vezes são perguntas tão óbvias. Eu estava com vontade até de fazer aquela perguntinha do Instagram, não vou fazer não. Porque eu acho que deixa o povo viciado em pergunta idiota. Só pode, sabe? Perdão da palavra, mas é. Alguém perguntou assim para o pastor essa semana, pastor, ficar em casa vendo o culto online é pecado? Irmão, é pecado? Não. Mas pode sinalizar um pecado, hein? Você está ficando por quê? Está entendendo? Então, as coisas tão insignificantes, mas tem coisa séria. Alguém perguntou agora há pouco, pastor, a Bíblia fala que a gente não pode fazer imagem, né, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há debaixo da terra. Pastor, estou encucado com o negócio aqui. Será que a gente não está pecando quando a gente dá uma boneca para uma criança? O que você acha, irmão? Que a boneca representa a pessoa, hein? Pergunta inteligente, hein? Você está aí balançando a cabeça, mas pergunta inteligente. Eu falei, não, hein? Você só está pecando se você adorar aquele objeto. Se você não adorar, não é pecado, hein? Se for pecado, meu Deus, até eu pequei. Quem nunca brincou de boneca? Eu já brinquei com a minha irmã, hein? Está entendendo? Então, querido, como que você descobre essas verdades? Estudando a palavra. Agora, se você não estuda a palavra, o que acontece? Você fica refém de muita coisa. Você fica aí sujeito a ser enganado por muita coisa. Então, presta atenção. Ler, meditar e estudar. O que a gente está fazendo aqui nesses dias é estudando a palavra. Amém? Então, vamos lá. Nessa jornada, estamos caminhando de forma sistemática. Mas nós sabemos que esse assunto, jornada com Jesus, é uma coisa que não se esgota. Tem como esgotar isso? Agora presta atenção.
o alvo aqui dessas mensagens é perceber o ministério de Jesus. É perceber como que Jesus se preparou para o ministério. Como que Jesus ele enfrentou as adversidades. Como que Jesus ele reagiu às afrontas. Como que Jesus suportou, por exemplo, a cruz. Como que Jesus se empenhou em obedecer ao seu Pai. Então nós podemos aprender muita coisa. Na verdade, Jesus é o nosso maior mestre. E se a gente quer aprender a viver, né? Lembra da canção que falava, é preciso saber viver? Lembra disso? Você tem que olhar para Jesus. Se você quer aprender a viver, olha para Jesus, porque Jesus é a vida. Amém, querido? Você está comigo aqui? Por favor, deixa a chuva cair, deixa a criança chorar, não tem problema, mas olha para mim aqui. Amém? Outra coisa, até aqui nós já falamos de 6 situações. Primeiro, nós falamos sobre o anúncio da vinda de Jesus. Nós falamos sobre o prenúncio da vinda de Jesus. Amém? Depois, nós falamos sobre o nascimento de Jesus. Certo? Quem estava aqui? Depois, nós falamos sobre João Batista. O que o ministério de João Batista representou? Nós falamos disso. Nós falamos também da infância de Jesus. Poxa, a infância de Jesus parece ser uma fase apagada na Bíblia. Nós temos só 2 referências. Nós temos referência de quando Jesus nasce e temos referência de quando ele é esquecido no templo. Mas nós aprendemos com a infância de Jesus, quando a Bíblia diz que o menino crescia no conhecimento e na graça do Senhor Deus. Amém? Ele crescia em estatura, mas crescia também em conhecimento e temor. E falamos também do batismo de Jesus, por que Jesus foi batizado, o que aquilo representou, né? E falamos na última quarta sobre a aprovação de Jesus. Hoje, querido, nós vamos falar do início do seu ministério. Para isso, nós vamos focar na escolha, na chamada e na preparação daquilo que a Bíblia chama de apóstolo. Diga comigo, apóstolo. Amém? Então presta atenção, ó. O texto que nós lemos de Marcos, ele é um resumo dessa chamada. Se você folhear os outros evangelhos, você vai ver Jesus chamando, por exemplo, Pedro, Tiago, André, João, um homem chamado Levi, né, que é Mateus. Você vai ver isso. Você vai ver Natanael. E você vê alguns, né, como que foi que Jesus escolheu aquelas pessoas. A Bíblia não fala exatamente da escolha dos 12, não traz. Mas esse texto aqui que nós lemos, cita o nome deles. Amém? Então, olha só, nós paramos aqui no 14, né, que diz, então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para enviar a pregar. Depois ele fala assim, olha, e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Depois, eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, também chamado de Cefas, né, quer dizer Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago. Então você já tem algumas informações. Aos quais deu o nome de Boanerges, né, que quer dizer filhos do trovão. Naquela situação lá que a cidade não recebeu o evangelho, e eles falaram assim, Jesus, quer que a gente pede para Deus mandar fogo do céu? Então Jesus apelidou eles de Boanerges, filhos do trovão, né? Eu lembro de uma banda que ele montou uma vez, chamada Boanerges. Outra coisa, versículo 18, aí tem mais discípulos, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, né? E Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Então, aqui você tem o relato do nome dos 12 apóstolos. Mas presta atenção, querido. Dentro dos evangelhos, existem vários relatos de experiências que esses homens tiveram. Existem diálogos, existe ensino, existe exortação, existe testemunho de milagre, existe serviço, né? Existe mancada dos apóstolos.
Mas existe também grandes experiências, não é verdade? Lembra de Pedro andando sobre as águas? Uma grande experiência. Agora é interessante a gente entender por que que Jesus, ele designou esses homens. Por que que Jesus, querido, se Jesus quisesse, ele poderia fazer a obra dele sozinho, sim ou não? Óbvio, ele é quem? Ele é Deus. Só que você pegou o primeiro tópico da mensagem, que Deus, ele sempre faz a sua obra nas pessoas e através das pessoas. Você diz amém? Eu já quero deixar uma dica para você. Se você foi alcançado pelo Evangelho, Deus está fazendo uma obra em você. Mas Ele também tem uma segunda ação, que é fazer através de você. Então ninguém é chamado para ficar à toa. Você diz amém? Tem pessoas que às vezes chegam na igreja e falam: não, pastor, eu não quero me envolver. Eu falo: você já está envolvido, porque você já foi escolhido. É ou não é? Eu achei isso quando eu mudei para Belo Horizonte no ano de 2008. Eu fui para a igreja Batista Lagoinha, 10 mil pessoas no culto. Falei assim: aqui eu não vou me envolver nunca. Estou no lugar certo, estou cansado desse negócio de igreja, ministério. Não quero isso mais não. Aí fui para lá, com um pouco, o Senhor falou assim: uai, mas eu não te chamei para você ficar aí à toa não, hein? Você vai ficar escondido aí até quando? Entende? Então, querido, se você já foi alcançado pelo amor de Cristo Jesus, você já está envolvido, filhão. Não tem mais jeito, você já perdeu. Amém? Você perdeu a sua própria vida e ganhou uma nova. Isso para nós deve ser motivo de muita alegria e muita celebração. Você diz amém? Agora outra coisa. Você então tem o relato dos apóstolos, mas percebe que Jesus, ele não faz assim uma seleção tão excelente. Quem aqui já teve a oportunidade de liderar uma equipe? Quem aqui? Seja no trabalho, seja na igreja, seja qualquer coisa, né? Antigamente na minha igreja, eu falava assim: quem aqui já liderou alguma coisa? Aí o menino falava assim: pastor, eu liderei o tráfico, muito tempo. Mas agora eu não lidero mais. Amém, né? Glória a Deus. Mas quem aqui já liderou alguma coisa? Na sua equipe, você não quer ter os melhores? Sim ou não? Não é verdade? Então, se você tiver o privilégio de montar uma equipe, o que você vai fazer? Fazer uma seleção. Se você for um cara do mundo corporativo, você vai contratar até uma empresa de RH, é ou não é? Para você poder selecionar os melhores. Mas quando a gente olha para os caras que Jesus escolheu, meu irmão, tem nada a ver com os melhores. A gente tem uma seleção aqui, vou falar só o nome de alguns. Primeiro, você tem Simão Pedro, que é o cara oscilante. Uma hora ele quer ir para o céu, outra hora ele está negando Jesus. Uma hora ele está ali, né? Senhor, para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Outra hora ele está lá pegando a sua espada e cortando, tentando matar o soldado, né? Então você tem esse cara. Depois você tem também um cara chamado Tomé. Tomé que tinha uma fé vacilante. Tomé é aquele cara, né? O São Tomé, né? Que a gente fala: esse aí é São Tomé, tem que ver para crer. Será que esse cara era um bom cara para estar na seleção de Jesus? Imagina, está parecendo até o time do Cruzeiro, né? Horrível, não é verdade? Está parecendo, né? Agora presta atenção, além de Tomé, você tem dois caras que estão querendo pôr fogo numa cidade. Se a mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor, de paz, de vida, tem um cara que está querendo destruir uma cidade, achando que é Sodoma e Gomorra. Está entendendo? Aí você tem mais alguns outros. Você tem um chamado Judas Iscariote, que faz o quê? Que vende Jesus. Querido, você concorda comigo que esse time de Jesus não era um bom time? Será que isso não há uma semelhança quando ele chamou você? Quem você era quando Jesus te encontrou? Quem você era quando Jesus te chamou? Pastor, mas peraí, não foi eu que aceitei Jesus? Não, foi Jesus que escolheu você, ué. Ele diz isso: não foi vós que escolheu a mim, mas eu que escolhi a vós, porque eu amei vocês. Quem era você, né? Quem era o Luiz aqui? Luiz hoje está completando 30 e quantos anos, irmão?
Não, não é isso não. 40, 32 anos. Alguns anos atrás, quando ele foi alcançado pelo amor, a graça do Senhor, quem era o Luiz? Né? Não vou nem falar aqui, né? Não precisa, né? Mas quem que era você? Querido, Jesus, ele não chamou ninguém pronto, perfeito. Aí a gente já começa a entender o que é a igreja. A gente já começa a entender o porquê que na igreja chega pessoa de tudo quanto é maneira. Está entendendo isso? Só que Jesus, ele chamou, não foi simplesmente para eles continuarem como eles eram. Não, é o texto que nós lemos. Jesus chamou quem ele quis. Quando ele chama quem ele quis, significa que essa cambada vai tudo junto. Está entendendo? E a Bíblia diz que Jesus, depois de passar a noite inteira no monte, orando, falando com seu Pai, ele então chamou ali 12 pessoas, e ele os designou apóstolos. Mas a Bíblia diz que ele chamou para estar com ele. Presta atenção nisso. Às vezes a gente lê esses textos, vê Jesus lá chamando Simão Pedro: Pedro, vem comigo, e você vai ser um pescador de homens, né? A gente acha que ali, aqueles homens já começaram a pregar, a orar, expulsar demônio. Não. Jesus viveu um tempo de preparação com eles. Querido, isso é muito semelhante ao que a postura que nós devemos tomar diariamente. Nós estamos sendo preparados. Está entendendo? A cada dia nós estamos crescendo mais e mais dentro da missão que Deus nos deu. Nós não somos apóstolos, mas nós somos discípulos. E um discípulo, ele só é discípulo quando ele está pronto para aprender com seu mestre. Você diz amém? Glória a Deus. Então a Bíblia fala que depois de Jesus passar a noite inteira no monte, falando com seu Pai, o que aconteceu? Ele chamou eles para estar com ele. Querido, estar com Jesus precisa ser a nossa prioridade, muito antes do que fazer alguma coisa. Estar com Jesus. Você viu que nós ficamos aqui 30 dias com o ministério de adoração reduzido, lembra? Eles voltaram essa semana, né? E graças a Deus eu saí. Amém? Pastor Renan, esse teclado aqui deixar só para Samara agora. Pastor Renan não pega mais. Nós temos gente para fazer, amém? Ok? O dedo até coçou hoje, né? Mas nós temos aqui uma missão para fluir. Então presta atenção, querido. Você percebeu que esse tempo que a gente passou, né? Aí dedicando mais, buscando mais, isso trouxe uma preparação melhor. As meninas estavam aqui ministrando com tanta firmeza, com tanta autoridade. Até comentei com o irmão Nicasso, falei: Nicasso, perceba a diferença. Com propriedade está falando, ministrando a Bíblia, né? Falando a palavra, maravilhoso. Por quê? Porque estar com Jesus vai causar em nós uma preparação. O discípulo, ele precisa amar estar com Jesus. E é isso que Jesus fez. Jesus chamou os discípulos para estar com ele. Agora outra coisa. A Bíblia diz também que nesse time se junta um homem chamado Levi ou Mateus, né? Era muito comum naquela época ter dois nomes, muito comum. E a gente não sabe se esse homem tinha dois nomes, ou a gente não sabe se o nome dele foi mudado. A Bíblia não traz isso. Mas ora é Levi, ora é Mateus, mas é a mesma pessoa. Quem que era esse homem? Esse homem era um coletor de impostos. Só que naquela época, irmão, o que era o coletor de impostos? Era conhecido como publicano. Qual que é o outro publicano que a Bíblia traz? Um homem pequeno, de baixa estatura, chamado Zaqueu. Quando Jesus vê Mateus lá na coletoria de impostos, ele fala assim: venha comigo, vem comigo. A Bíblia narra que Mateus, ele fez um banquete para recepcionar Jesus. Jesus foi comer com ele. E isso suscitou, no meio dos religiosos, uma ira. Por quê?
ele come com pecador? Por quê, querido? O publicano era visto como um pecador. O que era o publicano? Era uma pessoa que ela antecipava o pagamento de imposto. Era tipo um fiador. Ela pegava, ela tinha dinheiro, né? Era uma profissão muito rentável. Então, o que ela fazia? Ela pegava e pagava os impostos para o governo. Depois, ela ia de casa em casa, né? Ou todo chefe de família tinha que passar lá na coletoria e deixar o seu imposto. Só que eles não cobravam só a conta certa. Se fosse só a conta certa, ó, show de bola. Mas eles cobravam além da conta. Então, o povo judeu desprezava eles, porque era um judeu extorquindo o seu povo a favor de Roma. Está entendendo isso? Está entendendo isso, querido? É um judeu extorquindo o seu povo a favor de Roma. Então, o povo detestava eles. Detestava. E o que acontece? O povo, além de o condenar, né, o taxar como pecador e não obediente à lei mosaica, que é a lei de Moisés, porque lá em Levítico e Deuteronômio, Levítico 25, 36, Deuteronômio 23, 19, diz que o povo judeu não podia cobrar impostos da sua própria nação. Então, entende? Diante da lei de Moisés, os coletores de impostos, que eram judeus, estavam em pecado, estavam transgredindo a lei de Deus. Então, o que o povo fazia? Apontava dizendo, esse é pecador, e desprezava eles. Está entendendo isso? É por isso que quando Jesus fala, Zaqueu, desce daí, porque me convém repousar na sua casa. O que acontece? O povo fala, o quê? Ele vai se hospedar na casa de um pecador? Quando Jesus chega lá, aquele pecador, ele se arrepende, ele fala, Senhor, olha, se eu roubei, eu vou devolver, eu vou restituir, eu vou devolver. E Jesus vira e fala assim, hoje chegou salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Ou seja, esse Zaqueu, publicano, considerado pecador, desprezado pela sociedade, ele também é meu povo. Está entendendo isso, querido? Como é que você vê as pessoas que estão mergulhadas no pecado? Eu não estou falando daquele que está pecando de ser vergonhice, não. Eu estou falando daquele que ainda não teve o encontro com a presença real de Jesus. Será que nós também não estamos desprezando? Só que Jesus, sentado com Levi, comendo com ele, desfrutando daquele banquete, ele percebe o que está sendo dito e ele fala assim, olha, seguiam. Amém, querido? Presta atenção, você não deixa de ser pecador quando você segue Jesus. Você continua sendo pecador. Mas só que um pecador resgatado, o poder do pecado não te domina mais. Amém? Você está entendendo isso? A gente precisa entender isso, porque senão a gente
sobe numa plataforma e não se compadece mais do perdido. Querido, eu sempre vou condicionar, ou seja, resultar a nossa mensagem aqui na Missão em Vida para a salvação do perdido. Porque essa é a missão de um discípulo, fazer outro discípulo. Amém? Outra coisa, 16. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Né? Olha lá. Tendo ouvido isso, Jesus respondeu, os sãos não precisam de médico, olha só, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém? Quem que ele veio chamar? Foi o justo? Não. O são não precisa de médico. Quem precisa de médico? Quem está doente. Então qual que é o alvo de Jesus? Qual que é o alvo de Jesus, irmão? Os doentes, os pecadores, os publicanos. Amém? Qual que é o alvo da igreja? É se reunir no domingo e fazer festa? Não, hein? É receber aqui força, unção, graça, renovação, palavra, para nos fortalecer e alcançar o perdido. É isso que a igreja sempre fez ao longo da história. Agora, olha só. Mais uma coisa. Então, a Bíblia traz o relato específico de alguns, né? De alguns discípulos. Mas, querido, presta atenção. Quero destacar aqui três palavras que a Bíblia relata sobre Jesus chamando seus discípulos. Primeiro, Jesus chama quem Ele quer. Amém? Ou seja, há uma soberania de Cristo ao chamar os discípulos. Mas só que a Bíblia diz que Jesus, Ele também quer todos. Porque o desejo do Pai é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Repare que aqui, querido, Jesus não está chamando apenas para a salvação. Jesus está chamando para a obra. Jesus está comissionando aqueles que seriam os patriarcas da igreja. Amém? É o que nós chamamos pais da igreja. Então, primeiro, olha, se Ele chama quem Ele quis, significa que ninguém se ofereceu. Ele chamou. Você diz amém? Ele chamou. Ninguém se oferece. Ninguém se voluntaria. Né? Ninguém é voluntário. É chamado. É chamado. Ele chamou. Outra coisa. Se Ele chamou de maneira soberana. E a Bíblia fala que Ele chamou para Ele. Está entendendo isso? Querido, quando Deus te comissionou para a obra dEle, Ele te chamou, não foi para a obra, Ele te chamou para Ele. A obra é a maneira que você vai desempenhar aquilo que Ele te chamou. Você entende o apóstolo Paulo? Estou mandando os podcasts para você, né? Eu espero que você dedique 8 minutos do seu precioso tempo para ouvir e para meditar. Mas Paulo está preso e ele escreve a carta considerada a carta da alegria. A palavra alegria é repetida dezenas de vezes em 4 capítulos de Filipenses. E a carta da alegria é escrita por alguém que está algemado. E ele não só se alegra, dá para ver isso na carta. Se fosse um vídeo, a gente ia ver Paulo sorrindo. Mas como ele também encoraja a igreja de Filipos a se alegrar e se regozijar no Senhor. Irmão, quem é aquele que está preso com risco eminente de morte, que consegue não só se alegrar, mas também encorajar outros à alegria? É aquele que já morreu. Morreu para o mundo e agora vive para Cristo Jesus. Está entendendo? Ontem conversava com o Luiz, eu falava com ele assim, cara, você sabe que um irmão que não se ofende é uma semente para a unidade? Sabe por que pessoas às vezes estão feridas na igreja, ou feridas com a igreja, ou com a pessoa, com o pastor, com o líder fulano? Porque está muito vivo.
Você já notou que morto, chega no velório e belisca o morto para você ver. O que vai acontecer? Nada, você vai pagar mico. Morto não sente dor. Se está doendo muita coisa, pastor, estou ofendida. Pastor, não sei o quê. Você está muito vivo, você tem que morrer. Vai para a cruz. Está entendendo? Morto não sente dor, não. Ué. Pastor, falaram isso de você. É mesmo? Deixa eu falar. Estou vivo para Cristo. Morto para qualquer tipo de pecado. Amém, querido? Então, uma pessoa que não se ofende, ela constrange a outra, por quê? Talvez uma está tentando atacar ela está ali, ó. Você não sabe o que você está fazendo. Está entendendo? Por quê? Porque ela já morreu. Paulo está lá preso, ele fala assim, olha, eu não sei o que é melhor. Eu não sei o que eu decido. Eu estou sempre pressionado dos dois lados. Eu não sei se eu vou para a glória, ou se eu fico mais um tempo com vocês. Mas se eu ficar com vocês, eu vou dar muito fruto. Mas ir para a glória, encontrar com o meu Senhor é incomparavelmente melhor. Mas se eu puder ficar aqui, eu quero ainda estar com vocês. Sabe o que é a nossa reação hoje, irmão? Na primeira luta a gente fala, Senhor, eu quero desistir de tudo. É ou não é? Mas só que Paulo faz a declaração lá em Filipenses capítulo 1, versículo 20. Ele fala assim, olha, já não sou eu mais quem vivo, né? Mas Cristo que vive nele, ele fala melhor, ele fala assim, olha, o viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho. Não é assim? Então o que ele está dizendo, olha, se eu continuar vivo, eu vou viver para a glória de Deus. Agora, se eu morrer, eu vou encontrar com Jesus. Amém, querido? É essa fé consolidada que nós estamos, cada dia, trilhando, né, o caminho dela. Então presta atenção, depois de quem ele quer, a Bíblia diz que ele nos chamou. Abre aí comigo a Bíblia, João 17, olha lá, João 17, oração sacerdotal, versículo 6, olha lá, o que ele fala aqui, ó? Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, olha só. Ou seja, eu revelei o teu nome. Ele está orando a Deus. Então ele está dizendo assim, Pai, eu te fiz conhecido àqueles que o Senhor me deu nesse mundo. Quem que é esses? Os discípulos. Ele está orando pelos discípulos. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Irmão, quem é discípulo, guarda a tua palavra. O que é guardar a palavra? É obedecer. Mateus 28, 18, o que diz lá na grande comissão? Fazer discípulo, batizar e ensinar ao quê? A obedecer. Está entendendo isso? Então o discípulo ele precisa vencer esses 3 estágios. Primeiro ele é chamado. Aí ele testemunha a sua fé publicamente pelo batismo. Então ele passa a obedecer. O discípulo só é discípulo se ele guarda a palavra. Jesus fala 2 coisas. Ele fala que os discípulos, né, serão reconhecidos como seus discípulos se eles fazem o que ele manda. E também se eles dão muito fruto. O que é fruto? É o resultado. Então o que? A obediência gera um resultado. Amém? Gera um fruto. Agora presta atenção. Quando Jesus fala, eu manifestei o teu nome, o que ele está dizendo? Eu revelei o caráter do Pai a eles. Eu revelei. Ou seja, eu mostrei para eles. Irmão, presta atenção. Nós aqui, quando nós estamos, né, discipulando alguém, nós somos chamados para isso, não é só o pastor não. Você está caminhando com alguém, evangelizando alguém, que a pessoa se converte. Sabe qual que é a sua missão como discípulo? Ensinar o caráter de Deus. Ensinar. É isso. Então você faz isso pela palavra de Deus, ensinando a palavra. Está entendendo isso? Então ele está dizendo isso, olha só, ele revelou, ou seja, ele manifestou a pessoa de um Deus relacional. O que é isso?
Ele mostrou como se relacionar com ele e também uns com os outros. Isso é o que nós chamamos de discipulado. O que é o discipulado? É revelar o caráter de Deus e mostrar como que ele se relaciona com ele e uns com os outros. Porque, irmão, se a gente não ama o nosso irmão, já não ama a Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Então, além de nós ensinar, tem pessoas que falam assim: não, eu quero Deus, mas eu não quero igreja. Eu quero Deus, mas eu não quero irmão. Você está totalmente equivocado. Cai por terra aqui a defesa dos desigrejados, daqueles que acham que não precisam da igreja para servir a Cristo. Porque o desafio de um discípulo é amar a Deus e amar o próximo. Esse é o mandamento, que se resume à lei e os profetas. Então, como que você acha que você vai amar alguém? Irmão, como que você acha que você vai perdoar alguém se alguém te ofende? Como que você acha que você vai suportar alguém se alguém não é um peso na sua vida? Como que você vai ter que exortar um ao outro se o outro não precisa de exortação? É no corpo, que é a igreja, é que você desenvolve o seu amor. Você diz amém? Está pegando isso aqui, querido? Então, quando Jesus chama os discípulos, o que ele está fazendo? Ele está fundando a sua igreja. Está fundando a sua igreja. Aí tem uma pergunta: pastor, por que 12? O número 12 aparece muito na Bíblia, não aparece? 12 tribos de Israel, né? Lá em Apocalipse 19 fala de 12 pilares, 12 portões, não é verdade? Agora, por que 12 apóstolos? Querido, presta atenção. O plano de redenção de Deus Pai para a salvação do homem em Cristo Jesus, ele está sendo comunicado desde a queda do homem. Está entendendo aqui? Deus está mostrando para o homem como que ele vai ser salvo. Quando Jesus chama 12 apóstolos, a palavra apóstolo quer dizer aquele que é enviado para representar aquele que o chamou. Isso quer dizer apóstolo. Ou seja, ele tem autoridade. É a figura, por exemplo, representa a figura de um procurador aqui. Por exemplo, hoje, se você tiver uma procuração, se eu assinar uma procuração para alguém e eu autenticar em cartório, o que acontece? Aquela pessoa a quem eu designei aquela procuração, ela me representa. Está entendendo isso? Sabia que dá para casar com procuração? Sabia? Ah, não quero ir lá no dia não, então faça procuração, alguém vai por mim. Sabia que é possível fazer isso? Não? É verdade. Vamos supor que eu vou casar com a Ju, eu já casei, mas eu ia casar com ela. Aí eu não quero ir lá. Ou então eu estou doente. Aí eu falo: não, meu irmão vai lá por mim, vou assinar uma procuração no nome dele. Aí vai lá no cartório e ele está autorizado a me representar. Pegou isso aqui? Então o apóstolo, ele foi enviado por Jesus para o quê? Para representar Jesus. É por isso, querido, que antes de representar Jesus, eles têm que aprender com Jesus. Aleluia! Tem muita gente querendo representar Jesus sem aprender com Ele. Tem muita gente querendo representar Jesus sem parecer com Ele. Você vai representar um Jesus limitado. Você vai representar um Jesus que não é o da Bíblia. É por isso que a gente não usa mais a terminologia, né? A terminologia apóstolo hoje. Porque apóstolo se findou ali no 13º, que foi o apóstolo Paulo. A gente não usa. Quem usa isso está fora do contexto teológico. Está entendendo? Apóstolo findou. Quer ver uma prova? Quando Judas trai, ele sai do time de Jesus, né? O que acontece? Antes do derramamento do Espírito, lê lá em Atos, você vai ver que eles levantam um homem chamado Matias. E o que acontece? Por que tem que ser antes do derramamento do Espírito? Porque só depois do derramamento do Espírito que eles podem sair pregando e representando Jesus com uma procuração assinada. Amém? Sem o Espírito não, o Espírito é o selo. O Espírito é a assinatura de Deus dizendo assim: pode ir. Aí, vocês que foram designados, vocês vão pregar com autoridade, vocês vão expulsar demônios, vocês vão colocar a mão sobre os enfermos e ficarão curados.
É isso que ele está falando aqui. Só que o primeiro a morrer é o Tiago. E o que acontece com o Tiago? Eles não levantam outro para o lugar dele. Vai morrendo um a um. Eles levantam alguém? Não. Passou aí o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi levantado para pregar a quem? Aos gentios, aos que não eram judeus, para se cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, Gênesis capítulo 12, dizendo assim, olha, em ti serão benditas, não é só mais Israel, é todas as nações. Então Paulo, você para mim é um vaso valoroso, você vai pregar aos gentios, e Paulo faz o nome de Jesus conhecido. Por que 12 apóstolos? Porque estava representando 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel eram os 12 patriarcas do povo de Deus, o povo de Israel. Israel, povo de Deus. Lembra disso? 12 apóstolos. Jesus está falando assim, olha, eu estou inaugurando um novo povo. Amém? Esse povo agora que era Israel, eu estou inaugurando um povo agora que também é Israel, mas eu vou chamar de igreja. Pegou isso, irmão? Amém? Igreja. Só que agora, a salvação não é só para Israel. Então eu levanto 13º, que é quem? Paulo. Ele prega aos gentios, que é nós. Você é judeu? Não é judeu. Nós somos gentios. Mas nós também somos o povo eleito de Deus, o sacerdócio real, a propriedade particular, a nação eleita. Amém? Entendeu isso? Então, ele está usando a mesma forma do plano ali, ó, a mesma estratégia. Tínhamos 12 patriarcas, né? Agora ele levanta 12, que capacitados pelo Espírito Santo, eles são o quê? Eles são comissionados, apóstolos, são enviados com uma procuração assinada, para quê? Para lançar os fundamentos da igreja. Está entendendo isso, irmão? Jesus é a pedra angular, e os apóstolos, eles são aqueles que propagaram o evangelho. Então, querido, para finalizar aqui, olha só, Jesus não chamou nenhum deles por mérito, ou por merecimento, não, nem por capacidade. Às vezes a gente olha alguém e fala assim, nó, fulano, só falta Jesus. Então falta tudo, filhão. Falta tudo. Não, mas ele é tão inteligente, ele é tão doce. Falta tudo. Está entendendo? A gente acha que as qualidades dele vai levar ele até Jesus. Não. Não é mérito, não. É graça. O chamado dos 12 apóstolos demonstra a graça de Jesus. Que esse cara não tem qualificação para estar lá não, irmão. Humanamente falando, não. Mas espiritualmente falando, eles estavam com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que transforma o coração do mais vil pecador. Você compreende isso? Agora aqui, meu Deus, olha lá. O que a gente percebe aqui? Jesus então chama pessoas para inaugurar esse povo. Primeiro os judeus, e depois todas as nações através do apóstolo Paulo. Cumprindo então a promessa que eu falei de Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Eu quero concluir aqui dizendo para você duas aplicações práticas. Primeiro, talvez você está aqui hoje sofrendo. Você está até dizendo assim, pastor, eu estou comendo pão que o diabo amassou, né? Você está aqui sofrendo, carregando um fardo, não sabe nem como sair dessa. Tem sido dominado por uma depressão, pela ansiedade, talvez por uma crise, sei lá, um vazio existencial, um vazio da alma, você nem sabe, você está procurando muita resposta. Eu quero dizer para você que a resposta para todas essas indagações é uma: Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a resposta. Querido, Jesus não está aqui pessoalmente mais para dizer assim, vem. Não, há mais de 2000 anos atrás, ele não está aqui mais pessoalmente para dizer assim, vem comigo, larga a rede, larga a coletoria. Ele não está aqui para fazer isso. Mas ele comissionou 12 que foram os pais da igreja,
e fundamentaram a igreja, e a igreja hoje está aqui, dizendo para você, vem, 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 vem. Porque na igreja você vai receber o quê? Instrução. Na igreja você vai receber o quê? Cuidado. Na igreja você vai receber amor. Na igreja você vai receber o quê? Ensino. É a igreja. Então, querido, ele não está aqui mais presente fisicamente, mas ele está espiritualmente. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se você está achando que é possível servir a Deus sem estar na igreja, negativo. Isso é ideia de blogueiro que tá desviado, ou que nunca foi crente. Então, querido, você precisa estar vinculado a uma igreja. Essa igreja não é perfeita, ele está nos preparando. Assim como ele nos chamou o povo perfeito. Na verdade, a igreja que não é perfeita é a igreja que nós imaginamos. Mas a igreja que Jesus fundamentou e está construindo, ela é imaculada. E é ela que ele vai resgatar. Você diz amém? Você diz amém? É por isso que eu tomo muito cuidado ao bater na igreja. Por quê? Porque a gente está batendo na igreja que nós estamos enxergando, com a pequena fé que nós temos, com as imperfeições que nós temos, mas a igreja que Jesus vê é o seu corpo. E o corpo dele é imaculado, porque ele é o Cordeiro Santo de Deus. Está entendendo isso? Essa igreja, a qual o Apocalipse chama de a Nova Jerusalém. Essa Jerusalém ali, que é a igreja do Senhor. Querido, essa igreja, ela está sendo edificada pelo próprio Jesus, que é o cabeça. O último texto que eu quero ler com você aqui é exatamente Apocalipse 21. Apocalipse 21. A partir do versículo 9 aí, ó. Olha lá. João tem uma visão. A Bíblia fala ali, olha lá. Olha lá, olha só. Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. João está tendo uma visão da esposa do Cordeiro. Aí eu provo para você o que nós falamos aqui das 12 tribos e dos 12 apóstolos. Presta atenção. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, a Jerusalém. O que é a cidade santa? É a igreja, que descia do céu da parte de Deus. Outra coisa, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Olha só como que ele está vendo a igreja, Está vendo isso aqui, meu irmão? Isso aqui é uma igreja glorificada, quando Jesus retorna e glorifica os seus. Amém? Ele não nos glorificou ainda, mas é assim que ele vê a igreja, porque ele não está vendo o presente, ele está vendo o futuro. Você diz amém? E lá, tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões. O que é os 12 portões? As 12 tribos. E junto aos portões, 12 anjos. Quem que são esses? Olha lá, continua. Sobre os portões estava escrito nomes, a saber, os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portões se achavam a leste e por aí vai. O que é isso aqui, meu irmão? Isso aqui são as 12 tribos, os 12 apóstolos que estão dando fundamento à igreja. Para quê? Para que hoje essa palavra alcançasse você e aqueles que você ainda vai alcançar por ela. Você diz amém? Aqui caiu por terra a ideia de servir a Deus fora da igreja. Não existe isso. Não existe isso. Presta atenção. Não existe isso. Aqui caiu por terra. Por quê? Porque Cristo vai resgatar a sua igreja. Fica de pé no seu lugar. Você está aqui nessa noite. As respostas para essas indagações é Jesus. Jesus. E o lugar onde você vai encontrar essas respostas é através da igreja, aonde você aprende a palavra de Deus, aonde você é ensinado a buscar a Deus e se relacionar com o Senhor, aonde você é encorajado a chegar mais perto dele. Querido, você pode estar aqui e às vezes você fala assim: pastor, eu não me envolvo na igreja. Talvez você está até aqui na Missão em Vida, ou você está em casa aí, e você fala assim: não, eu quero só ir lá de vez em quando, ouvir uma palavra.
Eu quero, só de vez em quando, receber algo para o meu coração. Querido, assim como Jesus chamou 12 apóstolos e os designou para mudar o mundo, nós estamos sobre esse fundamento. E Ele também nos chamou para levar a palavra que muda o mundo. É por isso que toda mensagem minha aqui eu vou converter para a pregação do Evangelho. Porque a igreja, quando para de pregar o Evangelho, ela está vivendo o Evangelho egoísta. E Jesus não é assim. Se ele tem que sentar com um publicano e comer, ele vai fazer, porque ele quer salvar ele. Se ele tem que ir na casa de um pecador, ele vai, porque ele quer salvar ele. Sabe, querido, nessa noite, queria que você fechasse seus olhos. Quando Jesus chama aqueles discípulos, eles não estão prontos. A Bíblia diz que estavam ocupados. Lavavam as redes, o outro trabalhava na coletoria, o outro ajudava em outra atividade. Todo mundo estava fazendo alguma coisa. Jesus chamou você, cara. Jesus chamou você. Jesus chamou você. E a Bíblia diz que, mas no final do ministério de Jesus, as palavras de Jesus vão ficando duras. E muitos o abandonam. E ele faz uma pergunta e fala assim: vocês também não querem abandonar? Só que Jesus também diz que discípulo dele é aquele que está disposto a renunciar tudo por amor a ele. Esse é o discípulo do Senhor. Ele faz a pergunta: quem é o que me ama? O que me ama é o que obedece e guarda os meus mandamentos. Talvez você está aqui e está dizendo assim: não, pastor, eu já sou discípulo de Jesus há muito tempo. Quero te perguntar: você tem se esforçado para obedecer e guardar os mandamentos do Senhor? Aqueles discípulos ficam cerca de 3 anos e pouquinho com Jesus, aprendendo de Jesus, observando Jesus, tomando puxão de orelha de Jesus. Mas depois Jesus fala assim: todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto agora vão e façam discípulos de todas as nações. Feche os seus olhos. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. De Deus, palavras de vida eterna. Talvez você está aqui, querido, e você tem hora que quer desistir. É isso, às vezes acontece, a carne grita, a alma grita, mas você já foi crucificado com Cristo. E agora não é você quem vive, é Ele que vive em você. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Os apóstolos não estão aqui mais. Jesus não está aqui mais fisicamente, mas Ele deixou a noiva que está clamando: Maranata, vem, Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bom Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Pai, nos encoraja, nos dá ousadia para continuar sendo seus discípulos verdadeiros, mas também a fazer discípulos. É a nossa oração, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, querido. Vai na paz. Muito obrigado pela sua presença. Amém. Você que está em casa, obrigado pela sua participação conosco aí. Se você quiser falar conosco, entre em contato. Tem um número de um telefone passando aí na sua tela. Será um prazer falar com você. Curta, compartilhe esse vídeo, manda para os seus familiares, seus amigos. Vamos juntos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus e anunciar o amor de Cristo. Que Deus abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração. E até a próxima.